recapitulando aí, né? Então esse aqui foi o último que eu resolvi, beleza? Foi onde eu parei na última aula. Então esse campo aqui, que eu calculei, da carga 1 até o ponto A, é grande? É gigante, o campo é gigante. Mas não quer dizer que a força também será. Porque o Qzinho que eu vou... Caso eu coloque, olha que não tem, né? Caso eu coloque um Qzinho lá, né? Se esse Q fosse de 1 coulomb, exatamente 1 coulomb, então seria 6.000 newtons. Como eu falei na última aula, isso é newton pra caramba. É como se você estivesse tentando levantar 600 quilogramas, né? Então, mas geralmente a gente coloca lá cargas pequenas, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 9, às vezes até 10 a menos 12. Então, como a carga é muito pequena, a força também é. Aí eu calculei a força da carga 1 em A. Isso facilitou minha vida tremendamente. Por quê? Porque de 1 a B, que é a mesma distância e é a mesma carga que está fazendo, eu não preciso calcular, que é o mesmo valor. Beleza? Recapitulando aí, é o mesmo valor. Até quem perdeu a aula aí vai pegar. Ó. Agora, de, da carga 1 para o ponto C, que está lá do outro lado, que está uma distância 3D, eu tenho a opção de fazer o cálculo e tenho a opção de fazer o raciocínio. Como assim, raciocínio? Então a distância é 1, ó, foi 1, 2, 3D. Olha a fórmula. O campo é inversamente proporcional à distância. Então, se a distância triplicou, o campo fica dividido por 9. Aí eu peguei o campo que eu havia calculado antes para a distância D normal, e dividi por 9 para saber qual seria, né, a força, o campo, perdão, lá no ponto C. Eu tinha a opção de fazer o cálculo? Tinha a opção de fazer o cálculo. Que cálculo, cara? Isso aqui, ó. A constante é a mesma, a carga é a mesma, só que aqui na distância você ia colocar 9, né? Que seria 3 vezes 3, 9. Ia ficar 9 ao quadrado. 9 vezes 9, né? Aí um 9 você cortava com o que de cima e ia sobrar 6 dividido por 9. Mesma conta que eu fiz aqui, ó. Ok? Então eu tentei facilitar a nossa vida aí, né? Mas se você fizer o cálculo, ele vai dar certinho. No lugar de 3 vezes 3, você põe 9 vezes 9, que é a distância, né? Seria 9. Essa distância toda aqui. Até aí tudo bem, né, galera? Posso continuar? Que foi meio que um recapitulado aí da última aula. Eu calculei todos os campos, tá? Todos os campos aí, beleza? Aí depois eu volto nessa partezinha aqui, beleza? Essa daqui eu vou deixar para vocês, essa aqui do lado que é a mesma coisa, beleza? Isso aí vai ficar para vocês depois. Ops. Então fica aí. Beleza. Então vamos lá. Se você não entendeu o que eu fiz aqui, é só jogar na forma de novo, ou falar comigo aí, beleza? Tá. Então eu calculei o campo que um faz em cada um dos pontos. Um em A, um em B e um em C. Agora, gente, olha só, eu só fiz o que a carga 1 exerce nos pontos. Eu não fiz o que a carga 2 exerce nos pontos. Então, só para dar uma organizada nesse negócio aí, tá? O que eu fiz aqui, na verdade, foi calculei o campo que 1 fez no ponto A, 6 vezes 10, a terceira newton por coulomb. Calculei o campo que a carga 1 fez no ponto B, que é a mesma coisa, por coulomb. E calculei o campo que 1 fez no ponto C, que deu um valor diferente aí, 6,7. Até mudou a potência, né? 10 a elevado a 2 newton por coulomb. Beleza. Preciso calcular do outro cara? Não preciso não, né? Por quê? Porque está a mesma distância. São as mesmas distâncias. E as cargas são iguais. Então, se você calcular qual é o campo que a carga 2 exerce no ponto A, carga 2 exerce no ponto A, olha a distância da carga 2 ao ponto A.
uma, duas, 3D. 3D. Então o campo é igual esse último aqui, ó. Né? O campo para 3D não é esse último aqui, ó. Então você não precisa calcular de novo, não. É 6,7 vezes 10 a 2 newton por coulomb. Beleza? Só isso aí. Ou eu vou ter que subtrair, opa, perdão. Eu vou ter que subtrair os dois campos ou somar. Então eu só posso somar quem está na mesma potência, tá? Então eu vou deixar na mesma potência, tá? Eu não, isso aqui, do ponto de vista físico, é feio, hein? Muito feio. Não pode deixar zero depois da vírgula, não. Mas eu vou deixar, sabe por quê? Só para manter a potência de 10 na hora que eu tiver que somar os campos ou subtrair os campos, já está mais fácil. Beleza? Newton por Coulomb. Beleza. Agora eu vou calcular o campo que a carga 2 exerce no ponto B. 2 no ponto B. Ah, distânciazinha D, eu já calculei esse campo já. É 6. 6 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Tá? Estou evitando aí trabalho, viu, gente? E a carga 2 no ponto C, que está a mesma distância, só mudou o fato está à esquerda aí. Então a carga 2, exercendo uma força no ponto C, vai dar quanto? A mesma coisa que tinha dado antes lá, só mudou a posição, a distância é a mesma, né? 6 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Beleza? Então tá aí. Boas, boas, boas. Tudo beleza. Fiz todos os cálculos que eu tinha que fazer. Agora eu tenho que desenhar o vetor aqui, a setinha, para saber quando que eu tenho que somar o campo que cada um faz. Até aqui tudo bem, né? Então, a minha carga um, tá? A minha carga um, eu vou desenhar o campo da minha carga um de vermelho, tá? Vou desenhar da minha carga 2 de laranja aqui, ó. Segundo ano, tudo tranquilo aí? Todo mundo, joinha? Beleza. Então tá bom, então vamos lá. Tanto a carga um quanto a carga 2 são cargas positivas. Então todas elas fazem campo sempre saindo delas, saindo, tá? Então, qual que é o campo no ponto A, feito pela carga um? É saindo. Então é dela saindo. Beleza? Saindo um campo aqui, ó. O valor do campo, só você olhar lá, ó. Isso aqui, ó. Então aqui é o campo que a carga um exerce, tá? Carga um exerce no ponto A. Beleza? Aí qual que é o campo que a carga um exerce no ponto B? Também saindo do ponto B para fora. E do mesmo tamanho, né? Porque a distância é a O mesma. carro Fala, não amigão. poderia ser fazer o vetor saindo da carga e indo até o A ou indo até o B, não, né? Não, sabe por quê? Você quer saber o campo lá no ponto. Senão ia te dar uma ideia de que parece que o campo é sempre tudo do mesmo tamanho, né? E aí o fato de eu desenhar lá no ponto, né, acompanhando o sentido correto, né, que é saindo da carga positiva, eu tenho noção do tamanho do vetor. Por exemplo, Ah, posso até voltar nessa pergunta aí, por exemplo, a carga um agora vai fazer lá no C. Aí no C, como está muito longe, vai fazer um campinho piquititico aqui, ó. Pequenininho aqui, ó. Essa aqui já é a carga um fazendo força no ponto C, que é uma carga pequena, um campo pequeno, ó, 0,67, enquanto os outros são todos 6. Aí assim eu tenho uma noção para representar. Aqui eu representei os vetores do mesmo tamanho. Por quê? Porque tem o mesmo valor, né? Aqui eu representei menor porque o campo é menor. Beleza? Mas existe campo saindo da carga positiva e indo em todas as direções aqui. Até você ficar a uma distância em que esse campo é zero. Tá certo? Que é uma distância infinita, muito grande. Beleza? Infinito beleza. pra gente em física é muito grande, tá? Não necessariamente infinito, né?
Então, esse campo de vermelho que eu coloquei aqui são os campos gerados pela carga 1 em cada um dos pontos A, B e C. Tranquilos? Agora eu vou pro campo 2, que a carga 2 é capaz de exercer em cada um dos lugares. Tá tudo bem até agora, né? Então a carga 1, perdão, agora a carga 2. A carga 2 faz um campo lá em A. Como? Saindo de A também, porque ela é positiva. Só que está muito longe, então é um campinho de nada aqui, ó. Campinho de nada aqui, ó. Saindo aqui, ó. Campinho pequenininho. Essa aqui é o que a carga 2 exerce em A. Deixa eu tirar essa coisa daqui que está me atrapalhando. Então tá aí. Esse aqui é o campo que. Tá tudo feio, calma. Então esse aí é o campo que a carga 2 exerce lá. Campo que a carga 2 exerce no ponto A. É um campo saindo em relação à carga 2 e bem pequeno porque eu estou muito longe, né? É o menor campo deles. Beleza. E qual é o campo que a carga 2 exerce em B? É um campo saindo em relação a ela, né? Saindo. Aqui, ó, do mesmo tamanho que o B fez. Ó. Tanto que já dá para me imaginar como é que vai ser o campo resultante aqui, né? Aqui eu vou somar, em A eu vou somar porque tem mesma direção e sentido. Aqui eu vou subtrair, beleza? Então isso aqui é o campo que 2 exerceu em B, que tem a mesma direção do outro campo, só que sentido contrário, e mesmo tamanho, tá? Tem que ter fé, né? Mesmo tamanho. Tranquilos? Tudo beleza até aí? E o carinha 2 também fez campo aqui do lado, né? Aqui no ponto C. Só que como tá perto, ele fez um campo saindo e fez um campo tá perto dele, né? Fez um campo do mesmo tamanho que ele fez aqui, ó, no B. Então ele fez um campozinho maior aqui, ó. Porque tá mais próximo dele, tá próximo dele, né? Que é o campo que 2 fez em C. Olha que perguntinhas. Perguntei campo resultante nos pontos A, B e C e tinha apenas duas cargas, hein? Beleza? Então, até aí tudo tranquilo? Que agora que eu vou fazer o cálculo do. Que eu vou fazer o campo resultante em cada um. Campo resultante no ponto A, campo resultante no ponto B. Basta eu dar um exercício só desse para vocês, né? Basta um. Campo resultante no ponto C. Que ele não é difícil, ele só é longo, né? Campo resultante no ponto A. O que eu tenho no ponto A? Dois vetores na mesma direção, no mesmo sentido, então é só somar. Só somar os campos que estão lá. Então, o campo que a carga 1 fez lá, mais o campo que a carga 2 fez lá. Só somar. É tudo vetor, não posso esquecer. Beleza? Que são esses dois campos aqui de cima. Vai dar 6,67, que é só somar, vezes 10 a 3 newton por coulomb. Beleza? E no ponto B? Ponto B é ótimo, né? Porque tem mesma direção, sentido contrário e mesmo valor. Os dois têm o mesmo valor, 6, 6. E está em sentido contrário. Então seria o campo que 1 faz em B menos o campo que 2 faz em B. Ou seja, zero. Né? Não sobrou campo lá. E nunca vai sobrar se as cargas tiverem o mesmo sinal. Ah, se fosse negativa, as duas cargas. Mesmo resultado, zero. Zero. Ah, mas a carga, se fosse negativa, o campo da carga 1 ia apontar para o outro lado. É, mas a 2 também ia, então ia cancelar do mesmo jeito. Beleza? E o último ponto, que é o ponto C, é muito parecido com o ponto A. Mesma direção, mesmo sentido, e eu somo os dois vetores. Então, 1 atuando no ponto C
na mesma direção e sentido da carga do campo 2 atuando no ponto C. Eu somo os dois campos. Eu somo 6, coloquei, tá parecendo 6,7 aqui, né? Mas não é não, né? 6, ah, tá. É porque, na verdade, eu coloquei, vou colocar igual eu coloquei o outro lá, né? Para ficar na mesma, né, do mesmo jeito lá, para ficar fácil de somar, tá, gente? Desculpa aí. Eu pensei em um e esqueci o outro, tá? Então é 0,67 para manter as potências e eu somar com facilidade. Beleza? Então, o que vai dar o mesmo lá de cima, 6,67 vezes 10, né? Vezes 10 a terceira sobre. Então, isso aí, ó, né? Uma aula para resolver o exercício. Então, somei campo resultante aí, ó. Ô, gente, alguma dúvida aqui para poder voltar, explicar? Porque o outro é seus, tá? O outro eu vou passar para vocês fazerem o outro, tá? O outro é com carga de sinais contrários, né? Então, vocês vão analisar lá e olhar o que que acontece. Tranquilos? Gente, por favor. Todo mundo bem, todo mundo feliz. Feliz, feliz, não dá para ser 100%, né? Posso passar aí? Por mim, pode, cara. Galera, resta galera aí. Por mim tá tranquilo. Ok. As tarefas que eu vou passar para vocês é exatamente nesse mesmo estilo, tá? Exatamente nesse mesmo estilo aí, tá? Não vou resolver isso aqui todo, tá? Na verdade, eu só vou desenhar os vetores, tá bom? Só vou resolver os vetores aqui. Então, a carga 3, né, é essa daqui. Agora ela é negativa. Só vou desenhar os vetores de campo. Tá? Eu vou considerar outra cargazinha aqui, laranja, igual eu tinha feito lá no último, tá? Bem, vamos à carga 3. O que a carga 3 exerce aqui no ponto A de campo? Olha que não tem nada lá, gente. Não tem carga, não existe carga lá. Para existir força que deve existir carga. Campo, basta ter o quê? Um meio. Vácuo, ar, óleo, água, algum ambiente, né? A carga geradora de campo e eu vou analisar a cada distância que você estiver dessa carga, qual vai ser o campo que vai atuar lá. O que, que é campo? É uma Pode ser capacidade. no vácuo, não pode, Carlos? Eu não escutei. Como é que é? Pode propagar no vácuo, né? Pode no vácuo, pode no ar, no óleo, no álcool, na água, em qualquer meio. O que vai mudar de um meio para o outro é que a força diminui ou aumenta, dependendo do meio, né? Geralmente diminui, tá? Em relação ao ar e o vácuo, as forças geralmente diminuem, tá? Aí campo significa o quê? Depende do meio, lógico, né? Ah, vou fazer essa experiência, Carlos, na água, se eu não me engano. Aí você não precisa decorar não, tá? Aí tem uma tabela falando assim, na água o K é 81 vezes menor do que no ar. Ah, beleza, então o resultado vai ser 81 vezes menor. Só isso. É mais teoria que cai nisso aí. Ninguém manda você fazer essa conta não. Então o campo só depende da carga e da distância que você estiver dela. O que é campo? É a capacidade de fazer força, tá? Sobre uma carga. É a capacidade de exercer, tá? Vamos colocar assim. Capacidade. Nossa, tem gente que vai. A gente publica esses trem, depois o pessoal xinga a gente nos comentários. Mas não pode fazer isso. Mas na prática, é uma capacidade de exercer força. Aí tem físico que xinga a gente. Aluno de física que me xinga. Capacidade de. É um campo, é uma região. Mas se você invadir a região, o que você vai sofrer? Força. É uma capacidade, como se fosse uma, entre aspas,
né? Uma capacidade de exercer força, tá? Caso o Qzinho invada essa região, esse espaço. Beleza, estou explicando para o segundo ano, né? Isso é matéria do terceiro. Ótimo, então vamos lá olhar. O que está acontecendo com a carga 3, que é negativa, no ponto A? Vocês concordam comigo que ela vai fazer um campo assim, ó? Apontando para ela, tá? Apontando para ela. Então isso aqui é o campo que a carga 3 exerce em A. Concorda, galera? Concordam comigo? E no ponto B, como é que eu faço? Mesma coisa, né? Como a carga de referência é negativa, o campo é apontando para ela. Ó, ficou meio fora de escala aqui. É o 3 atuando no B, mas o campo é apontado para ela porque ela é negativa. Tudo bem? E aqui ela vai fazer a mesma coisa, só que aqui vai ser um campinho bem pequeno, uma quadra. Então, o campo que a carga 3 exerce no ponto C é bem pequeno porque eu estou muito longe, né? Pequeno quanto? Ah, Carlos, é o campo que ela faz no ponto A é o mesmo campo que ela faz no ponto B. Mas no ponto C, quase que não cabe aqui, é 9 vezes menor, tá? Porque eu estou muito longe. Até aí tudo tranquilo? Não sei se eu estou explicando uma coisa muito fácil ou muito difícil, né? Então, beleza. Agora, então, esquece um pouquinho aí a carga 3. O que a carga 4 está fazendo nos mesmos pontos? Então, vamos lá. Carga 4 é positiva. Ela faz campo sempre para fora. Então, lá no ponto A, ela vai fazer um campinho piquititico aqui, ó, para fora, em relação a ela, né? Em relação a ela. Esquece a outra carga agora. Então, essa daqui é o campo pequenininho aqui que a carga 4 exerce no ponto A. É um campo bem pequeno. Então aqui eu já sei que o resultante no ponto A, né, eu já posso até escrever lá que o resultante no ponto A, que o campo resultante no ponto A vai ser um menos o outro, tá? Vai ser o campo que uma carga está exercendo lá, né, menos o que a outra carga está exercendo no mesmo lugar. Então, nesse caso aqui, vocês concordam comigo que se chegar um Qzinho lá, sofre uma força menor. Por quê? Porque o campo lá é menor, né? O campo lá é menor, beleza? Se, tá? Se chegar um Qzinho lá, qual o sinal do Qzinho para no caso? Não sei. Se chegar um Q lá, vai sofrer ou uma força de atração ou uma força de repulsão é, menor, né? Menor, pelo menos assim, porque pelo menos eu tirei um do outro aqui. Beleza, agora vamos lá no ponto B. B. O B faz sempre saindo. Então, olha que beleza aqui. Ó. Ele vai fazer um campo saindo, vixe Maria. Saindo aqui, nesse ponto aqui. Só para poder ficar, dá para ver aqui, ó. Saindo em relação a ela, né? A carga 4 fazendo campo no ponto B. Olha só o que aconteceu aqui. Na verdade, então, ali no meio, eu vou somar e os dois vetores de campo que foram gerados lá, resultante em B, né? Campos gerados em B, é a mesma coisa. Eles são de mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido, mesmo tamanho. Eu vou somá-los, tá? Eu vou somar o campo que 3 faz em B e vou somar com o campo que a carga 4 exerce em B. Então, na verdade, no meio de cargas de sinais contrários, o campo resultante é sempre máximo. Então, se, somente se, para ser matemática, né?
Se, somente se você colocar um Qzinho lá, se você colocar um Qzinho lá, tá? Se, não sei. Aí você vai ter força máxima. Beleza? Se, tá? Se você não colocar, só tem campo máximo. Beleza? Beleza. É... Beleza mesmo? Então, voltando agora, ponto C. O que está acontecendo no ponto C? Sempre algo semelhante ao que aconteceu do lado de cá vai acontecer do outro lado. Né? Você não mudou as cargas. Então, no ponto C, está perto do 4, da carga 4. Então, ela vai fazer um campo grande aqui em relação a ela saindo. Então, olha lá. Mais uma vez, eu vou ter que fazer o campo um menos o outro. Então, esse aqui é a carga 4 atuando no ponto C. Ok? Como é que é? Então quer dizer que o campo resultante no ponto C vai ser igual ao do ponto A, né? Vai ser o. Eu vou fazer a carga C, 4 atuando em C, só mudar a ordem aqui. Mas não tem necessidade não, pode ser a ordem. Não complica não, cara. Pode ser a mesma ordem, não tem problema não. Carga 3 exerce em C, menos a carga 4 que atua em C. Tá? Você, na hora de fazer a conta não faz diferença. Não é que não faz diferença você inverter a ordem aqui. Geralmente a gente faz o vetor maior menos o menor, né? Para a gente não ter que explicar por que deu negativo. Né? Depende do sentido que você está considerando sendo positivo aqui. Né? Mas isso aí ninguém cobra, não. Então não vou complicar. Então, de novo, o campo ele é menor. Né? O campo ele tende a zerar nas laterais, o campo nas extremidades, ó, do lado de fora das cargas de sinais contrários. Então, esse ele tende, a gente fala tende ao mínimo, ou zero, né? Nas laterais, tá? Esse setinho que significa que tem uma tendência a diminuir cada vez mais. Tendência a diminuir cada vez mais nas laterais, aqui, ó, nas extremidades. Aqui no meio não, aqui ele vai ser máximo, tá? Em qualquer lugar que você for, que ele vai ser máximo. Você aproxima de uma carga, você afasta de uma, mas aproxima da outra, né? Você fica nesse miolo aqui. Aqui é um lugar onde o campo não vai ser nulo, não vai ser nulo nunca. E tem questões, gente, que só pergunta isso. Ah, o campo aqui é menor aonde? Aí põe os pontos lá para você marcar, tá certo? Então é lógico que é o quanto mais distante das cargas, mas do lado de fora. Nunca aqui, ó, fora da linha, aqui nessa região ou aqui nessa região. Aqui o campo não vai ser nulo nunca, é na linha, porque senão eu não consigo fazer um vetor menos o outro. Tudo tranquilo aí, galera? Tudo beleza, tudo tranquilo, tem certeza? Aí eu vou fazer o seguinte, para a próxima aula, que é ainda hoje, eu vou selecionar alguns exercícios, tá? Tem mais 2 slides aí para me explicar, tá? Eu sei que eu tenho 3 minutos ainda. Eu vou pegar uns exercícios do livro de vocês, tá? E vou resolver para vocês perceberem, né? Que a teoria que eu estou explicando aí é a teoria do livro. Isso aqui que eu acabei de fazer, ó, nós vamos fazer exatamente isso aqui na hora de resolver os exercícios. Ah, a casa é chato pra caramba, fica só explicando teoria, não resolve um exercício. Que eu sou chato pra caramba, tudo bem, eu concordo. Mas que isso aqui, eu vou fazer isso aqui na hora de resolver os exercícios. Né? Então eu não estou só falando de teoria, de teoria, de teoria. Não, eu vou fazer exatamente isso aqui. Ó. Eu vou analisar lugares na hora de responder exercício onde o campo é máximo e o campo é mínimo. Tanto que se você for procurar na teoria, você não vai achar isso aqui, ó, que eu acabei de falar. Tá? No livro de vocês aí. Você vai achar, na verdade, é, falando teoria, discutindo mesmo fórmula, né? Então, cara, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte. O que eu já fiz aqui, ó, antes de resolver exercício na próxima aula, tá?
Eu já falei sobre eletrização, né? Lógico, não vou falar de novo. Falei de força, ok? Falei de eletroscópio, falei de força entre cargas, tá certo? E falei sobre campo. Campo em volta de uma carga positiva, tá certo? Como que eu faço para calcular? Eu não gosto quando coloca aqui, ó, Qzão e um Qzinho aqui, põe essa fórmulazinha aqui. Dá para calcular sim, tá? Geralmente essa fórmula é usada para campo constante, beleza? Então fui lá, olhei que aqui é força de repulsão, tem um campo lá e tem uma força, né? São grandezas diferentes, beleza? Por quê? Porque eu posso ter o campo num lugar onde não tem nada, agora a força eu só vou ter quando tiver uma carga, beleza? Então isso tudo eu falei, olha lá, tem campo aqui e aqui onde tem uma carga tem uma força. Força de repulsão, força de atração, beleza? Campo gerado por uma carga, ou duas, ou três, né? Eu uso sempre essa equaçãozinha aqui, ó. Depende do meio, depende da carga e da distância, que eu mostrei agora há pouco. Ah, tem três cargas. O que eu faço? Quero saber qual que é o campo no meio delas. Eu calculo os campos e somo. Agora, essa soma vetorial aqui, gente, é o que eu acabei de fazer aqui, ó. É uma, eu faço uma soma dos vetores, mas quando eles estão em sinais em sentidos contrários, na verdade, na hora de fazer o cálculo do módulo, é um menos o outro, tá? Eu coloco assim que eu acho mais prático, tá? Você entender assim, ó. Né? Por que é menos? Porque os vetores são contrários. Mas aqui, quando ele mostra isso aqui para você, ó, ele está falando que está fazendo uma soma vetorial. Se tivesse vetores em sentido contrário aqui, na hora de fazer a conta mesmo, você teria que subtrair, tá? Então, aqui é bacana, né? O difícil é fazer essa conta, né? Mas aqui ele só fala que é só somar. Então, a carga 1 fez um campo saindo, a carga 2, que também é positiva, fez um campo saindo, e a carga 3 fez um campo apontando para ela, porque ela é negativa, tá? Então tá aí, ó. Se eu somar os três, eu sei o campo resultante no meio, que não é pequeno. É muito forte, porque nenhum campo cancelou nenhum outro, tá? E o tempo já foi, né? Tá aí as linhas de força, isso são linhas de força, que coincide nesse caso aqui com as linhas de campo, né? E aí eu vou explicar o resto bonitinho depois. Tranquilos? Mas já adiantamos bastante aí. Campo elétrico eu não falei ainda, tá? E blindagem eletrostática eu também não falei. Tranquilos? Então falou, galera. Um abração pra vocês aí. Até daqui a pouquinho.